Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus se encontra em Lucas, no capítulo 19, né? Vem falando do encontro de Jesus e Zaqueu, um encontro tão desejado, tão esperado por Zaqueu, sem que Jesus soubesse por falar para ele que Zaqueu queria o encontro dele, mas como nosso Deus é poderoso, ele sonda as mentes, os corações, né? Jesus vai de encontro, nós vamos ver aqui, vamos poder ler, presenciar, que Jesus foi de encontro com aquele que o desejava, com aquele que queria. Tinha o dia, a hora certa de o Senhor visitá-lo, de a salvação chegar até Zaqueu, né? Então, quando eu abro o coração, né, Deus ele vai poder entrar. E nessa data ali, aquele momento, foi um momento propício de Deus visitar essa casa, de Deus o encontro dele, porque ele manifestou querer a vontade de ter a vida dentro dele, né? De fazer parte do reino de Deus, né? Então vamos ver aqui essa trajetória até o encontro de Jesus, né? Jesus entrou em Jericó, né? E atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, ele era chefe de cobradores de impostos, então para você ver que esse homem já foi tocado por Deus. Ele era um homem requisitado, um homem rico, né? Chefe dos cobradores de imposto, e esse coração estava tendo necessidade de encontrar Jesus, né? Estava desejoso de encontrar Jesus. E tentava ver Jesus, mas era baixo demais, ou seja, a estatura dele era menor, era pequena, então ele desejava. Então, nós sabemos que Jesus, quando entra em alguma cidade, aquele alvoroço começa a acontecer, porque os sinais seguem os que crêem. As pessoas que foram curadas, libertas, as pessoas que ficavam sabendo, né, quando Jesus tinha a oportunidade de estar em outros lugares, elas corriam para o encontro de Jesus, para ouvi-la, para ser curada, liberta, transformada. E ele, com a estatura menor, né, pequena, ele não ia conseguir ver Jesus, pois a multidão é grande, o tocava, o impedia, e ele não tinha chance com os olhos físicos de falar para Jesus o que ele queria falar pessoalmente, assim, de frente para o outro, porque essa quantidade de gente impediria desse encontro, mas o coração dele, ele já estava com fé que ia conseguir, e Deus ele enxerga isso, a fé, né? Ele enxerga a fé. Ele chamou Jesus no coração e o Senhor atentou para esse coração e foi realizado o que ele desejou, porque ele chamou Jesus no coração, ele agiu a fé no coração dele. E aqui vem mencionando assim: ele não conseguia olhar por cima da multidão, né? Então, pessoas que são altas têm esse privilégio de enxergar, ter uma visão bem ampla. Agora, aqueles que são baixos, né? Eu sou baixa também, e impedido de eu enxergar, né, Jesus, porque tinha muita quantidade de gente impedindo de eu vê-lo. E aqui eu posso me identificar também, assim como tem muitos aqui que se identificam, também que não conseguiria ter essa oportunidade com o olhar físico, mas com a fé, ele já tinha atraído Jesus, né? E aqui vem mencionando, correu adiante, por isso correu adiante e subiu numa figueira brava. Por isso, correu adiante e subiu uma figueira brava. Então ele imaginou, olha, se eu subir aqui nessa figueira, eu vou poder avistá-lo, né? Eu vou poder ficar maior. Então, a grande chance de eu vê-lo, né? Então, no caminho por onde Jesus passaria. Então ele falou, olha, Jesus vai passar por ali, a minha chance é de subir nessa árvore e de avistá-lo e até mesmo gritá-lo, né? Falar com ele. Então ele usou a sabedoria dele, né? E ele agiu, ele já estava com fé que ele ia conseguir. Então ele executou o que ele queria naquele momento. Então ele não viu, ele viu que tinha um obstáculo, mas ele procurou um jeito de conseguir falar com Jesus, né? Ele não ficou parado, ele agiu, ele foi sábio. Então eu vou fazer dessa forma que eu vou conseguir avistá-lo. Então ele que procurou, ele que agiu para avistar Jesus. Então você sabe que 50% é minha parte, 50% é de Deus, costumo dizer. Parece que tem que ser 100% tudo, né? Colaboração tem que ser nossa também e a outra de Deus. Então o que está no meu alcance eu vou fazer, o que não está no meu alcance
Deus ele vai fazer. Então, o que estava no alcance do Zaqueu, ele fez, né? Ele agiu ali, a fé dele, e foi abençoado. Vamos ver aqui. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Imagina o susto que Zaqueu estava tendo quando ele estava, né? Quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, e logo o Senhor avistou e mandou ele descer depressa. Imagina o quanto ele deve ter ficado assustado, admirado. Nossa, nem cheguei a chamar, mas chamou no coração, creu no seu coração. E Deus foi lá e mostrou que ele estava vendo esse ato de fé, esse esforço que ele estava fazendo para querer falar com ele, né? Ou seja, o seu desejo, Zaqueu, é o meu desejo também, de entrar na sua vida, de transformar, né? De fazer morada no seu coração. Então, o desejo de Zaqueu era o desejo do Senhor, de fazer morada no coração dele, né? De trazer vida para ele. Então, ele disse essas palavras: desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Que maravilha! Então, ele foi um privilegiado, pode-se dizer, né? Quem não queria que Jesus se hospedasse na sua casa, né? Fosse até a sua casa, uma exclusividade, né? Porque sim, todo mundo ia querer que Jesus fosse em sua casa. Mas Jesus, né? Mandou ele descer depressa. Eu vou na sua casa, né? E Deus está falando nessa tarde, né? Desça ao encontro dele com alegria, busca ele, creia que o encontro marcado na presença dele é o encontro da diferença, um encontro onde a bênção é manifesto. É um encontro onde o que você não tem, você vai passar a ter. As suas forças vão ser revigoradas, o Senhor vai trabalhar na sua vida, o Senhor vai começar a trabalhar na área que não vê possibilidade de você mais continuar. Mas como assim? Continuar firmado, perseverante na área ao qual você tem apresentado a Deus, orado, que tem sido impossível, né? Então, não que você vai jogar a toalha e largar Cristo, mas é na área ao qual você tem apresentado a Deus o seu impossível. Porque cada um de nós vivenciamos uma batalha, vivenciamos uma adversidade diferente. Então, tem umas que vai ser muito difícil, que vai exigir muito de nós, e é onde Deus vai querer trabalhar mais em nós. Então, muitas vezes, aparentemente, parece que você não vai ter condições de concluir esses processos que são dolorosos e sofridos. Mas, aquele que te alistou para ter essa estrutura, para você vencer, lutar, está garantindo que você vai sim conseguir avante, né? Então, durante o deserto, ele vai te dar todas as condições necessárias para você, assim, sobreviver e tendo o que você não tinha. Uma nova estrutura, ela é vinda do céu. Uma nova imunidade, ela é vinda do céu para a nossa vida, para os filhos de Deus. Amém? Pois sem mim nada podeis fazer, né? Então, sem o Senhor não podemos nada. Então, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele que faz a obra, né? Então, a gente expressa, a gente expõe para Deus o que não temos e colocamos Ele na frente. E Ele vai lá, toma controle, a direção e faz o melhor, né? Ele vai arrancando com a mão poderosa dele toda dor que existia, todo o mal que existia ali, força espiritual, e vai quebrando toda a força do mal, pois a nossa luta ela é constante. A nossa luta ela é contra principados e potestades, né? Então, o Zaqueu desceu com maior alegria para receber o Senhor. O sonho dele, a vontade dele foi realizado de encontrar Jesus. Então, esse sonho era um sonho de Deus também. Era a vontade de Deus, né? E assim foi concluído aqui esse encontro, foi materializado. Não ficou somente no pensar. Deus realizou, foi materializado.
A Bíblia diz que Deus realiza sonho, pois tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus cumpre o que fala. Então, devemos dar credibilidade a toda palavra que sai da boca de Deus. Sem demora, Zaqueu desceu e foi imediatamente desceu correndo, com alegria. Então, recebeu Jesus na casa dele com alegria, né? Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Quando o povo viu, olha só, Jesus foi para a casa de Zaqueu, pecador. Começou já a falácia, né? Foi para a casa do homem pecador, se hospedar na casa dele. Ou seja, a Bíblia diz, eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Esse aqui está perdido. Então, eu sei a forma de trabalhar, eu sei como fazer a obra do meu jeito. Ou seja, o povo estava querendo já estava querendo ali repreender Jesus, dizer que o ato de Jesus estava errado. Jesus nunca faz nada errado, Jesus nunca faz nada para escandalizar. Embora as pessoas ainda que não são maduras espirituais, que não enxergam com o olhar espiritual, ela enxerga com a carne, e com isso ela está vivendo, né, no natural, ela não compreende. Jesus estava fazendo o trabalho que o Pai enviou, mas estava já sendo criticado por fazer o bem, né? Então Jesus não se importou pelo que estava pensando dele, né? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei a metade da minha riqueza aos pobres. Então aí começou o diálogo com Jesus e Zaqueu. Ele começou a expor para ele, Senhor, eu tenho algo a falar com o Senhor. Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres, né? Ou seja, eu quero o Senhor na minha vida como primeiro, né? Se eu explorei alguém na cobrança de imposto, eu vou devolver 4 vezes mais, Senhor. Então ele estava ali mostrando o arrependimento dele, com o coração aberto, e o Senhor estava aceitando. Que ele se arrependia do que ele fez, porque ele agora entendia da verdade, né? E ele queria acertar, queria a vida, queria a salvação. E Jesus falou para ele assim, hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então, a Bíblia diz que não devemos deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Esse é o momento de arrependimento das pessoas que andam por caminhos errados, que está desagradando a Deus, para passar a ter vida e assim ter dias melhores e felizes. Então, hoje é o tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã, Jesus pode vir amanhã mesmo, mas não vai vir para que você se arrependa. Ele vai vir para julgar. Ele vai vir para buscar os seus escolhidos. Então, a oportunidade chega para todos. Então, se assim você aceitar a vida, ela vai fazer parte da sua. Se assim você não quiser essa vida, você vai continuar na escuridão. Vai continuar vivendo uma vida de dor e sofrimento. Porque a nossa vida, ela só tem sentido se nós estivermos com o Senhor. Porque Ele é a nossa fonte de inspiração. Amém? Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então não se sinta indiferente, Deus te acolhe e te espera de braços abertos para receber você, para escrever o seu nome no livro da vida. Não importa o que você fez, porque você não conhecia a verdade. Mas agora você conhece a verdade. Você sabe que só existe um caminho. O Jesus é o caminho, é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for através do Filho. Então você entende que para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus, reconhecer, né? Então, a salvação chega para aquele que crê, que ouve a palavra, entende, compreende, e assim vai passar a reinar, vai passar agora a usufruir dos benefícios conquistados por Jesus, e assim vai passar, né, a viver como filho herdeiro de Deus, do reino de Deus. Amém? Então, cada um de nós que estão levando a palavra de Deus, de certa forma, vamos ser mal interpretados por amar o pecador, por amar aquele que um dia nos fez mal, porque o amor de Deus está em nós. E nós visamos a alma, visamos
né, o amor de Deus, pois Jesus disse que ele não veio julgar, ele não veio condenar, como os fariseus estavam aqui querendo que fizessem, né? Ele veio salvar o que havia perdido. Todos estavam na escuridão, o que ele vai fazer para condenar? Ele vai pregar a vida, e aquele que crê vai aceitar e assim vai se libertar. Então, quando nós amamos aquele que nos faz o mal, a gente está em Cristo. O amor de Deus está em nós. Porque a gente sabe que o domínio, o que agia sobre a vida da pessoa era o mal, era o diabo, né? E assim a gente vai mudar presente espiritual, né? Então, amar a Deus é isso. Não é você excluir a pessoa. É você, né, não agir como Jesus agiu. Jesus era acolhedor. E quando a gente age conforme o Senhor, o amor de Deus está em nós. Porque Deus amou o mundo, nos amou tanto que enviou o seu Filho amado Jesus, o único Filho. Os filhos eram pecadores, né? Mas o amor de Deus é o maior exemplo que devemos seguir. Por quê? Porque cada um vai ter que comparecer ao tribunal e prestar conta do que fez, né? Não somos nós, né? Não somos nós, filho de Deus, né? Que vamos condenar a pessoa, né? Que vamos julgar a pessoa. É o próprio Deus, né? Quando a gente entende isso, a gente está amadurecida. Pois é, né? Pois é, a gente está amadurecida, porque enquanto está sofrendo, né? A pessoa que te fez tanto mal, doeu, prejudicou, e depois o Senhor tornou o mal em bem, e quem o ajuda, que te fez tanto mal, ela tem uma bênção especial vinda de Deus para ela. Porque quem abençoa profeta, quem abençoa filho de Deus, é abençoado 7 vezes mais. Você se lembra que aquela mulher, que agora não lembro agora o nome dela, mas eu vou lembrar, que acomodou o profeta Elias, né, o Eliseu, na casa dela. Ela mandou fazer um quartinho para ele, recebeu em sua casa. Toda vez que ele ia naquela cidade, ele se descansava ali junto com Geazi, né? E assim, né, deixa eu ver como é que tá a claridade aqui. E assim, ele ficava confortavelmente. Então ele viu aquele gesto que aquela mulher fez para com ele, e ele foi muito grato. E ele queria recompensar, abençoando a vida dela também. Então quem abençoa o profeta, abençoado será. Ele declarou e determinou que daqui a 1 ano ela daria à luz a um filho. E assim sucedeu. Deus visitou a casa dela, levando o nome de Deus para abençoar a vida dela. E ele foi abençoado, né? Então, o que eu quero te dizer é que Deus transforma o mal em bem, né? Que tudo isso é uma lição para cada um de nós, seres humanos. Mas, vivendo em Cristo, devemos manifestar o amor, né? Porque as pessoas hoje vivem mais no julgamento. Deus vai matar, Deus vai fazer isso. Nunca peça a morte de ninguém, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, né? Não tem. Então, quando a gente ora pelos que nos amaldiçoam, nos persegue, nos maltrata, né? A gente já entregou para Deus, o nosso coração fica limpo, o nosso coração fica em paz. E você pode prosseguir com a sua vida. Sua vida não fica parada, não fica estacionada pelo que o mal tenta agir e fazer ficar. Porque você já liberou o perdão, você já está em paz. E as bênçãos do Senhor te alcançará no nome de Jesus. Não é verdade? Então, quando a gente age assim, enquanto você ora, Deus também vai trabalhando em você. Porque quem é ferido também Deus trabalha. Deus trabalha, né? Enquanto está orando para aquele que te feriu, Deus também está tratando de ti que foi ferida. Então, é uma troca de presentes, não é verdade? Deixa eu ver a iluminação aqui. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus ele vai ao encontro na hora certa, no momento certo, do poder dele se manifestar. Era uma grande alegria para Jesus de estar levando a vida e para esse homem de poder estar se expressando
para o Senhor, de estar dizendo, eu quero o Senhor, eu quero essa vida, eu quero o Senhor na minha vida. Eu já decidi o que eu vou fazer, por amor ao Senhor, em outras palavras, né? Que lindo, né? É ver um pecador se arrependendo de uma pessoa que não conheceu Jesus, porque estava na ignorância, né? Que estamos falando de pessoas que estavam na ignorância, na pessoa que não conhecia Jesus, mas conhecia de ouvir falar, né? Então, a luz chegou para ele. A luz chegou para ele estava enxergando. Mas tem aqueles também que um dia estava habitando na luz, mas largou a luz e foi para a escuridão. E praticou o que não agradava a Deus e assim se distanciou. E mesmo assim Deus está de mão estendida, dizendo que está aqui para salvar, para curar, para tratar. E Deus está ali, esperando a posição daqueles se arrependerem. E quando há esse arrependimento, ele vai lá, como ele fez com o povo hebreu, né? Foi lá com a mão dele, abençoou, agora protegeu, né? Porque tendo o Senhor como primeiro, agora o Senhor cuidaria deles, protegeria do mal. Porque uma casa aberta, ela fica propícia para o inimigo entrar. E assim, ser um morador de uma casa que ninguém conhece, né? Então, ser morador da casa que conhece tem que ser Jesus, né? Jesus tem que ser o primeiro a governar a sua vida, a liderar a sua vida, né? Com permanência, não pode ser de vez em quando. Comprometimento, uma aliança com Deus é contínuo, é você, como se você tivesse casado, né? Manter a sua fidelidade, sua integridade, o seu amor constantemente, é sacrificar a sua vontade para agradar o próximo que está ali com aquela aliança de fidelidade, né? Então, mais ou menos assim com o Senhor, né? Deus espera de cada filho dele essa integridade, esse amor, essa obediência, essa separação. Porque Deus é santo, ele só pode habitar em um coração limpo, coração limpo. Não vai habitar em um coração sujo, né? Então, quer Jesus, vai ao encontro dele, porque ele está à sua espera. Eis-me aqui, Senhor, e ele vai te atender, pois ele está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor e jamais ele vai excluir aquele que vai ao encontro dele, em nome de Jesus. Amém? Ah, mas essa palavra não é para mim não, porque eu estou salva. Eu já aceitei Jesus. Amém, glória a Deus. Mas tem áreas na nossa vida que nós chamamos Jesus, porque tem uma diversidade, não é verdade? E você quer apresentar para Deus, você quer que Deus te vê, que Ele responda, que Ele dê um sinal. E assim, quando Ele faz esse sinal, como aqui aconteceu esse sinal, o desejo do coração de Zaqueu, o Senhor disse, desce depressa, então vem à sua casa, hospedar em sua casa. Teve a confirmação do desejo dele, assim cada um de nós, filhos de Deus, tem a confirmação daquilo que apresentamos, daquilo que falamos com Deus. Então, e assim, né, a gente fica alegre, feliz de saber que o sonho de Deus é o nosso, que a vontade de Deus é que os filhos vivam bem, felizes, realizados, em nome de Jesus. Então, você pode, a qualquer momento, a qualquer hora, apresentar o seu impossível perante o Senhor e Ele vai se fazer presente, Ele vai ouvir, porque Ele é um Pai que está com os ouvidos atentos a cada clamor, a cada súplica, e Ele vai trazer alívio, Ele vai trazer paz para o seu coração. E assim, entregando a Ele, pode ter a certeza que vai haver segurança, vai haver paz, porque você entregou a pessoa certa que conduzirá a sua batalha, entregará com êxodo concluído, e no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas desde já eu quero abençoar a vida de vocês. Fique bem. E lembrando que já postei a mensagem do coração de Deus em áudio no canal. Dá um pulinho para ouvir a mensagem, que está abençoadíssima também, no nome de Jesus. Daqui a pouco estarei de volta para gravar versículo do dia, em nome de Jesus. Tchau, tchau.